Glórias a Deus, estamos felizes com o Senhor por estarmos aqui mais uma vez. Abra por gentileza a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 7. Eu desde já agradeço essa oportunidade de estar aqui e para mim é um motivo de alegria, como sempre eu costumeiramente falo, que nós simplesmente não temos contato agora mais, um laço familiar, né? E eu louvo a Deus a vida de cada irmão, de cada irmã que nos recebeu, ao pastor, em nome de Jesus, a todos os obreiros que com muito amor, com muito carinho, sempre foram e são atenciosos às nossas pessoas, e vale a pena estar aqui de novo, pelo carinho, pela gratidão de estar com vocês. Por gentileza, capítulo de número 1 do Êxodo, versículo de número 7. Só quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. O segundo livro, gente, diz assim, versículo de número 7: e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais e mais poderoso que nós. E aí, usemos sabiamente para com ele, para que ele não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, como Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam. Isso aqui é forte. E tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amarga a sua vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais uma era Cifra e o nome da outra era Puá, e disse: quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre o assento, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Glórias a Deus. Capítulo de número 2, aí mesmo, diz assim: e foi-se um varão da casa de onde? Da casa de? E casou com uma filha de? Amém. Feche os seus olhos, levante as mãos para o alto, diga comigo: Senhor Jesus, continua falando a tua palavra, mais que nunca, hoje, vai trazer fortalecimento para os meus ossos. E enquanto isso, passa lá em casa, passa na minha família, faz milagre, porque hoje contemplaremos a manifestação do teu poder.
Enquanto isso, começa a encher o vaso, transborda o vaso, porque saindo daqui, vou estar cheio do teu poder. Quem crê nisso, senta adorando a Jesus. Amados, nós abrimos a nossa Bíblia. Antes disso, eu quero te lembrar uma coisa. Dobre atenção para cá. Irmãos, esse propósito do voto é algo tão sério, porque eu pedi para Deus sinais. Acabou o culto ontem aqui, eu falei: Senhor, que o Senhor me dê sinais, mesmo que eu esteja lá no hotel orando. E pela madrugada, eu pedi a confirmação para Deus para falar sobre isso novamente. O Senhor vai fazer um reboliço na vida dessas pessoas, mas é algo extraordinário, que Deus vai mudar cenários, e vai muitas pessoas, quem pegou voto está ouvindo isso aqui, muitas pessoas perguntarão e vão dizer o que foi que aconteceu. Como foi que você conseguiu? Marque essa data, do dia 13 ao dia 16, Deus mudou minha história. E eu quero dizer para você que não pegou, ainda dá tempo. Na madrugada eu vi uma grande luz, que num sonho, numa visão, o Senhor mostrava uma grande luz, e aquela voz falava: eu vou mudar vidas. Eu vou mudar cenários. O obreiro vai estar com o envelope aí. Aproveita, pega uma caneta, pega um pedaço de papel e nota, porque grande vai ser o reboliço do Senhor. A Bíblia nos conta que uma certa vez o povo dele passava por uma opressão, mas para nós podermos entender esta opressão que nós acabamos de ler, nós temos que ver que Deus, relembrar que Deus fez uma promessa. E olhe para cá, olha que promessa sobrenatural. Deus, ele visita a casa de um homem chamado Terá. E ele vai e visita um homem chamado Abrão. E observe comigo que no capítulo 12 de Gênesis é um cenário bastante peculiar, porque nós conhecemos e nós vemos que quando Deus ele fala com Abrão, ele diz a Abrão da seguinte maneira. Eu quero que você dobre atenção para você ver. É por isso que é importante você entender a questão do propósito que você fez. Quando Deus falou com Abrão, Abrão viu? Sim ou não? Ele apenas... Escute isso. Deus falou a Abrão dizendo: sai da tua terra e da tua... porque eu te mostrarei uma terra, um lugar. Observe que a conjunção verbal indicativa do futuro é: sai porque eu te mostrarei. Ele não mostrou, ele ainda vai. Ele ainda não fez, ele ainda vai. Olha a conjunção verbal. Quando Deus fala com Abrão dizendo: sai da tua terra, sai do teu conforto, porque eu te mostrarei uma terra. Tu vai ser próspero, tu vai ser abençoado. No capítulo 12 é revelado também ao capítulo 13 uma grande crise. E se tem algo interessante na crise porque a crise ela mostra para nós o nível da nossa fé e da nossa credibilidade em Deus. Não dá para medir a sua fé pela abundância que você vive. Fé é
só medida quando a crise a fé, ela não é medida quando o banquete está preparado. É quando alguém olha e diz para você: acabou o arroz, a conta chegou, nós não temos dinheiro para pagar. A fé, ela é baseada, a Bíblia diz, Hebreus 11, nós sabemos disso, que a fé é o firme fundamento das coisas. Então nós vamos observar que quando mesmo Deus fala com Abrão, Ele não quer de Abrão simplesmente a visão. Ele quer que primeiro Abrão ouça o que ele está dizendo e obedeça a sua voz. Observe que a crise que está para acontecer é uma crise de fome, porque se nós formos para a Bíblia, em Gênesis 26, vai dizer que Isaac passa por essa mesma crise. Mas observe que de 2015 para cá, o Brasil e o mundo vem enfrentando crise, sim ou não? Principalmente o Brasil. Crise econômica, sanitária, entre outras crises, parlamentar, do nosso governo. E nós vamos ver que, olhe para cá, e nós vamos ver que de 2015 para cá, a maior crise que nós passamos foi a da pandemia, sim ou não? A atitude, a chamada de alguém na fé é primeiro de obediência, é obedecer. Por quê? Porque para mim ter fé eu preciso obedecer, porque a fé é dar um passo sem ver o chão. É como mesmo Pedro que andou sobre as águas sem ver terra firme. Então observe que a crise que veio aí da pandemia mandou todo mundo ficar em casa. O povo pregava, fica, tá fraco. O povo pregava, fica. Aí Deus fala com Abrão bem assim, sabendo que a crise vai acontecer: sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. A jornada de Abrão é primeiro obediência e fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando Abrão sai, é onde Deus vai estabelecer as suas promessas. E o ápice principal desta palavra que eu quero entrar é que quando ele nasce do seu ventre, das suas entranhas e da entranha de Saraí, Isaac, é onde vai se estabelecer a promessa. Por quê? Porque alguém que não podia gerar filhos, alguém que era avançado na idade, a Bíblia chega a dizer que até o seu vigor, fala a respeito do seu vigor, que já tinha ido embora. Então a Bíblia quando relata isso, que agora nasce Isaac, Isaac cresce, Isaac passa pelo mesmo período no capítulo de número 26. A mulher de Isaac, ela é estéril, só que ela é casada com um homem que tem promessa, é Isaac. E quando a mesma é casada, o anjo do Senhor visita ela e diz: Rebeca, no teu ventre tem duas nações, o maior servirá ao menor, serão poderosos. Por quê? Por conta da promessa. Você vai conhecer a história e vai entender que nasce Esaú, cabeludo, nasce Jacó, agarrado em seu calcanhar,
E ao longo da história nós vamos ver que a intenção de Isaac é amar Esaú, e a aproximação de Rebeca é de Jacó. E vamos ver que Jacó, ele é aquele cara, aquele jovem que cresce dentro da casa. Ele tem promessa, sim ou não? Só que observe uma coisa: a promessa que Rebeca ouve do anjo é que o maior serviria ao menor. Nós temos que entender uma coisa. Primeiro, que há um tempo, há uma distância, por mais que fosse segundos ou minutos, mas eu nunca posso quebrar o princípio do tempo. Olhe para alguém, por gentileza. Nós vamos começar a desenrolar essa mensagem. Deus vai começar a desenrolar essa mensagem. Diga para ele, diga para ela: não quebre o princípio do tempo. Você tem promessa, mas não quebre o princípio do tempo. Até porque bênção antes do tempo não é bênção, porque é quebra de princípios. Quantas pessoas que no início diz foi Deus que me deu, e lá na frente está amargurado. São quebras de princípios. Vamos para cá para você entender. O próprio Jacó, quando observa o seu irmão Esaú vindo do campo, porque Esaú era caçador, peludo, homem que costumava ganhar as coisas do campo, caçar no campo, e a Bíblia diz que ele vinha na necessidade de comer, de se alimentar, porque ele vinha morto de fome, é a expressão do texto. Ele vinha caído de fome, e a Bíblia vai dizer que quando ele vê Jacó, o homem da casa, o jovem da casa, fazer o guisado, a lentilha, ele diz para ele, Esaú diz para Jacó: dai-me o que comer. Observe que Jacó, ele usa as suas artimanhas em dizer: eu darei, eu negociarei contigo, se tu jurares perante o Deus de Abraão e o nosso pai, que a sua primogenitura será minha. Observe que a necessidade de Esaú é perder algo. Diga o quê? O princípio. Esaú, pela sua necessidade, perde o seu princípio. E tem sempre um Jacó de olho no teu princípio. Tem sempre um Jacó de olho na tua necessidade. O problema é que você precisa entender, é que você não pode vender o que é teu por uma necessidade. Tem muito Jacó esperando a tua precisão. Tem muito Jacó dizendo assim: eu só vou esperar ela bater na minha porta. Eu só vou esperar ele bater na minha porta. Olhe para alguém, diga para ele: não perca o princípio. A necessidade é passageira, mas o princípio é fundamental. Quantas pessoas deixam de ser o que é, pelo que Deus formou ela, por uma necessidade de aceitação. Vou repetir isso aqui. Quantas pessoas perdem a sua identidade por uma necessidade de aceitação? Eu vou ser desse jeito para andar com eles. Eu vou ser desse jeito para ficar no meio deles. Deus te fez do teu jeito. Permanece no teu princípio. Tem alguém dizendo: ah, mas tem que falar meio arrastado, tem que andar meio assim de lado. Não, não, não. Não quebre teu princípio por alguém. Não quebre o teu princípio por um Jacó que quer te ver mudar. Escuta isso. Mas vamos lá. Jacó, ele rouba, ele consegue negociar. Esaú não valoriza, porque o texto vai dizer:
Que valor tem para mim minha primogenitura? Eu morto de fome. Então é negociado, ele negocia sua primogenitura. E vamos ver o texto que agora acontece algo mais terrível, espiritualmente falando. Esaú recebe um chamado do seu pai dizendo: olha, eu estou para morrer, eu não enxergo, mas eu quero que você vá ao campo, casse e faça um guisado, para que quando eu termine de comer, eu te abençoe. E observe que Rebeca está por trás ouvindo tudo. E enquanto Esaú vai para o campo, na medida que ele está saindo, ela convence Jacó de fazer o guisado e ser abençoado pelo seu pai. Olhe para cá. Esaú é peludo, Jacó é liso. Aí o que Rebeca fez? Rebeca preparou um cordeiro, colocou a pele do cordeiro em Jacó, para que Jacó pegasse o guisado e apresentasse ao seu pai. Olhe para cá, isso aqui é forte. E quando apresenta para o seu pai, na intenção de ser abençoado, o pai conhece quem é quem. Porque a roupa, o vestimento pode ser de Esaú, mas a voz era de Jacó. Anda vestido como alguém que ele não é, para pegar algo adiantado antes do tempo. Tem gente que acha que Deus não conhece quem é Jacó e quem é Esaú. Está com roupa de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ei, pai, não, mas o Senhor sou eu. Esaú, ele bateu dizendo: ei, sou Esaú, toca em mim. Pegou na pele dele, pegou no braço dele, no peito dele. O corpo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ele abençoou Jacó se passando por. Isso hoje não funciona. Ele saiu corrido. Ele quebrou um princípio primeiro. Olhe para cá. Ele quebrou um princípio primeiro da sua casa. Ele quebrou um princípio segundo espiritualmente, que foi as bênçãos que Jacó proferiu, possivelmente na mente de Isaac, para Jacó, para Esaú, mas era Jacó. Então ele fugindo, ele perde, porque o seu irmão fica revoltado, vai atrás dele, ele perde aquilo que ele tem dado pelos seus pais, no meio do deserto. Ou seja, o que era a bênção da sua casa, agora vira poeira. Porque todas as vezes que eu quero passar o tempo de Deus, todas as vezes que eu quero pular o princípio da promessa, eu começo a perder até o que não era para perder. Diga comigo: Jacó perdeu tudo, só não seu nome. Ele perde tudo no deserto. Chegando no deserto, o deserto de dia é terrível, 50 graus, é um calor insuportável, e durante a noite é muito frio. Mas observe, olha a estratégia. De dia o calor é imenso, Deus deu o livramento. Durante a noite Jacó pega uma pedra, porque se tem algo que mantém a temperatura durante a noite, por conta do dia, do calor, é a pedra. Ele deita a sua cabeça sobre a pedra, porque a minha mente
ou a nossa cabeça coberta, psicologicamente, alguns físicos vão dizer que é básico isso, que o frio é a ausência do próprio calor. Então quando ele deita a sua cabeça, ele fecha os olhos, vai dormir, ele agora começa a sonhar com uma escada que desce do céu para a terra, e anjos sobem, anjos descem, e ele vê a maravilha de Deus. Então ele entendeu uma coisa: primeiro, eu perdi tudo, não perdi meu nome, mas eu preciso tomar um rumo na minha vida. Senhor, se tu fores comigo, não deixar faltar o pão, me livrar, me devestes, eu darei a 10ª parte de tudo que eu tenho para ti. Está na Bíblia, Gênesis 28, 29. Quando mesmo Jacó ele fala isso, ele pela manhã ele sai, ele edifica um altar lá, ele coloca Betel, casa de Deus. Ele vai para a terra de Labão. Chegando lá, ele avista uma jovem bonita, formosa. O nome dela é Raquel, e é aquele amor à primeira vista. Se apaixonou por Raquel. O problema é que, na verdade, o problema não é ela ser bonita e nem ser formosa. Diga, qual é o problema? Ela ser mais nova. Ela tinha uma irmã mais velha. Então dá-me entender uma coisa, que Jacó quebrou o princípio na sua casa, na sua terra, e agora se apaixona por alguém na intenção de casar, querendo quebrar o princípio na terra dos outros. Ou seja, o enganador agora vai ser enganado. Porque quando o seu tio Labão, ele vê que é Jacó, ele vê que sobre Jacó está a prosperidade, está a bênção, Labão quer Jacó de todo jeito, do seu lado. Mas o que acontece nesse cenário é, ele entendeu que o olho dele está sobre Raquel, e Raquel é a filha mais nova. Princípio é princípio. Eles fazem o casamento, prepara tudo para o casamento. Ele diz, ó, vai casar com Raquel? Tá bom. Só que no meio da história existia uma Leia, a filha mais velha. A Bíblia chega a dizer que o seu olhar era caído, seu semblante era amargurado, ela não tinha beleza. Vou repetir isso aqui, ó. Ela não tinha beleza. Raquel não era bem, ou melhor, Leia não era bem vista, ou Lia, como você quer entender na tradução. Leia não era bem vista. Os olhos de Jacó é para Raquel. Mas o que acontece? O casamento é feito. Acontece que na hora em que vão colocar noiva, Labão, com a estratégia, eu digo de Deus, ele troca Raquel e coloca Leia. O Jacó, que achou que ia sair livre, que achou que ia chegar na terra de alguém, disse, eu vi ela, me apaixonei por ela, vou casar com ela. Na mente de Jacó, ele casa com Raquel. Mas na estratégia de Deus, ele acordou com Leia. Ele casou com Raquel, mas acordou com Leia. Quando ele acorda pela manhã, ele pensa que é Raquel, ele olha, Leia. Ele vai até a casa de Labão, chegando lá diz, por que tu me enganou? Olha quem está falando.
Olha quem está falando. Por que, Labão, você me enganou? Aí Labão olha, está no texto, diz assim: ei, aqui na terra tem princípio. Aqui é lugar de princípio. Você está pensando que essa casa é uma casa que vem, bagunça, faz... Não. Para até a mais nova, primeiro libera a mais velha. Quando ele casou com Leia, meu Deus, a surpresa foi grande. Porque quando ele casa com Leia e ele diz: Labão, você me enganou. Labão diz: não quebre o princípio, não pode quebrar o princípio. Ele entendeu que a consequência começou a chegar. A fatura chegou, irmão. Para de reclamar por algo que você plantou lá atrás. A Bíblia diz o que? Se queixará o homem do quê? Quando mesmo Jacó, ele fala com Labão, Labão falou: vamos fazer o seguinte, fechado. Tu vai casar com Raquel também. Na outra semana tu casa com ela, mas tu vai trabalhar mais 7 anos. Fechado? Fechado. Passou uma semana, ele casa com Raquel. Agora Raquel, mas despreza quem? Os olhos dele é para Raquel, mas despreza. E olhe para cá, Raquel tem tudo aquilo que está na vista do homem. Raquel tem tudo aquilo que parece ser perfeito, e é perfeito. Mas a Bíblia, o texto vai dizer no capítulo de número 29, ou capítulo de número 30, que quando Deus olhou para Leia, Ele não olhou para a sua aparência, Ele olhou para o seu olhar. Leia está dentro de uma casa que não tem a formosura que Jacó tem, quer? Leia está dentro de uma casa que talvez não é bem vista porque não tem a aparência que Jacó quer. Mas Leia está na casa do propósito. Leia pode não estar na casa que o homem quer que ela esteja, mas Leia está na casa do propósito. Eu estou pregando para Leias nessa noite que Deus te colocou na casa do propósito. Glórias a Deus. Estamos felizes com o Senhor por estarmos aqui mais uma vez. Abra por gentileza a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 7. Eu desde já agradeço essa oportunidade de estar aqui, e para mim é um motivo de alegria, como sempre eu costumeiramente falo, que nós simplesmente não temos contato agora mais, um laço familiar, né? E eu louvo a Deus a vida de cada irmão, de cada irmã que nos recebeu, ao pastor, em nome de Jesus, a todos os obreiros que com muito amor, com muito carinho, sempre foram e são atenciosos às nossas pessoas, e vale a pena estar aqui de novo, pelo carinho, pela gratidão de estar com vocês. Por gentileza, capítulo de número 1 do Êxodo, versículo de número 7. Só quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. O segundo livro, gente, diz assim, versículo de número 7: e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais e mais poderoso que nós. E aí, usemos sabiamente para com ele,
para que ele não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros como Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam. Isso aqui é forte. E tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amarga a sua vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais uma era Cifra e o nome da outra era Puá, e disse: quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre o assento, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Glórias a Deus. Capítulo de número 2, aí mesmo, diz assim: e foi-se um varão da casa de onde? Da casa de? E casou com uma filha de? Amém. Feche os seus olhos, levante as mãos para o alto, diga comigo: Senhor Jesus, continua falando a tua palavra, mais que nunca, hoje, vai trazer fortalecimento para os meus ossos. E enquanto isso, passa lá em casa, passa na minha família, faz milagre, porque hoje contemplaremos a manifestação do teu poder. Enquanto isso, começa a encher o vaso, transborda o vaso, porque saindo daqui vou estar cheio do teu poder. Quem crê nisso, senta adorando a Jesus. Amados, nós abrimos a nossa Bíblia. Antes disso, eu quero te lembrar uma coisa. Dobre atenção para cá. Irmãos, esse propósito do voto é algo tão sério, porque eu pedi para Deus sinais. Acabou o culto ontem aqui, eu falei: Senhor, que o Senhor me dê sinais, mesmo que eu esteja lá no hotel orando. E pela madrugada, eu pedi a confirmação para Deus para falar sobre isso novamente. O Senhor vai fazer um reboliço na vida dessas pessoas. Mas é algo extraordinário, que Deus vai mudar cenários. E vai muitas pessoas, quem pegou o voto está ouvindo isso aqui, muitas pessoas perguntarão e vão dizer o que foi que aconteceu. Como foi que você conseguiu? Marque essa data, do dia 13 ao dia 16, Deus mudou minha história. E eu quero dizer para você que não pegou, ainda dá tempo. Na madrugada eu vi uma grande luz, que num sonho, numa visão, o Senhor mostrava uma grande luz, e aquela voz falava: eu vou mudar vidas. Arabacavasseme de Candarada. Eu vou mudar cenários.
O obreiro vai estar com o envelope aí. Aproveita, pega uma caneta, pega um pedaço de papel e nota. Porque grande vai ser o reboliço do Senhor. A Bíblia nos conta que uma certa vez o povo dele passava por uma opressão. Mas para nós podermos entender esta opressão que nós acabamos de ler, nós temos que ver que Deus, relembrar que Deus fez uma promessa. E olhe para cá, olha que promessa sobrenatural. Deus, ele visita a casa de um homem chamado Terá. E ele vai e visita um homem chamado Abrão. E observe comigo que no capítulo 12 de Gênesis é um cenário bastante peculiar, porque nós conhecemos e nós vemos que quando Deus ele fala com Abrão, ele diz a Abrão da seguinte maneira. Eu quero que você dobre atenção para você ver. É por isso que é importante você entender a questão do propósito que você fez. Quando Deus falou com Abrão, Abrão viu? Sim ou não? Ele apenas... Escute isso. Deus falou a Abrão dizendo: sai da tua terra e da tua, porque eu te mostrarei uma terra, um lugar. Observe que a conjunção verbal indicativa do futuro é: sai porque eu te mostrarei. Ele não mostrou, ele ainda vai. Ele ainda não fez, ele ainda vai. Olha a conjunção verbal. Quando Deus fala com Abrão dizendo: sai da tua terra, sai do teu conforto, porque eu te mostrarei uma terra. Tu vai ser próspero, tu vai ser abençoado. No capítulo 12 é revelado também ao capítulo 13 uma grande crise. E se tem algo interessante na crise porque a crise ela mostra para nós o nível da nossa fé e da nossa credibilidade em Deus. Não dá para medir a sua fé pela abundância que você vive. Fé é só medida quando a crise a fé ela não é medida quando o banquete está preparado. É quando alguém olha e diz para você: acabou o arroz, a conta chegou, nós não temos dinheiro para pagar. A fé ela é baseada, a Bíblia diz, Hebreus 11, nós sabemos disso, que a fé é o firme fundamento das coisas. Então nós vamos observar que quando mesmo Deus fala com Abrão, Ele não quer de Abrão simplesmente a visão. Ele quer que primeiro Abrão ouça o que ele está dizendo e obedeça a sua voz. Observe que a crise que está para acontecer é uma crise de fome, porque se nós formos para a Bíblia, em Gênesis 26, vai dizer que Isaac passa por essa mesma crise. Mas observe que de 2015 para cá, o Brasil e o mundo vem enfrentando crise, sim ou não? Principalmente o Brasil. Crise econômica, sanitária, entre outras crises, parlamentar, do nosso governo. E nós vamos ver que, olhe para cá, e nós vamos ver que de 2015 para cá, a maior crise que nós passamos foi a da pandemia, sim ou não? A atitude, a chamada de alguém na fé é primeiro de obediência.
é obedecer. Por quê? Porque para mim ter fé, eu preciso obedecer. Porque a fé é dar um passo sem ver o chão. É como mesmo Pedro que andou sobre as águas sem ver terra firme. Então observe que a crise que veio aí da pandemia mandou todo mundo ficar em casa. O povo pregava, fica, tá fraco. O povo pregava, fica. Aí Deus fala com Abrão bem assim, sabendo que a crise vai acontecer: sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. A jornada de Abrão é primeiro obediência e fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando Abrão sai, é onde Deus vai estabelecer as suas promessas. E o ápice principal desta palavra que eu quero entrar é que quando ele nasce do seu ventre, ou melhor, das suas entranhas, e da entranha de Saraí, Isaac, é onde vai se estabelecer a promessa. Por quê? Porque alguém que não podia gerar filhos, alguém que era avançado na idade, a Bíblia chega a dizer que até o seu vigor, fala a respeito do seu vigor, que já tinha ido embora. Então a Bíblia, quando relata isso, que agora nasce Isaac, Isaac cresce, Isaac passa pelo mesmo período no capítulo de número 26. A mulher de Isaac, ela é estéril, só que ela é casada com um homem que tem promessa, é Isaac. E quando a mesma é casada, o anjo do Senhor visita ela e diz: Rebeca, no teu ventre tem duas nações, o maior servirá ao menor, serão poderosos. Por quê? Por conta da promessa. Você vai conhecer a história e vai entender que nasce Esaú, cabeludo, nasce Jacó, agarrado em seu calcanhar. E ao longo da história nós vamos ver que a intenção de Isaac é amar Esaú, e a aproximação de Rebeca é de Jacó. E vamos ver que Jacó, ele é aquele cara, aquele jovem que cresce dentro da casa. Ele tem promessa, sim ou não? Só que observe uma coisa: a promessa que Rebeca ouve do anjo é que o maior serviria ao menor. Nós temos que entender uma coisa. Primeiro, que há um tempo, há uma distância, por mais que fosse segundos ou minutos, mas eu nunca posso quebrar o princípio do tempo. Olhe para alguém, por gentileza. Nós vamos começar a desenrolar essa mensagem. Deus vai começar a desenrolar essa mensagem. Diga para ele, diga para ela: não quebre o princípio do tempo. Você tem promessa, mas não quebre o princípio do tempo. Até porque bênção antes do tempo não é bênção, porque é quebra de princípios. Quantas pessoas que no início diz foi Deus que me deu, e lá na frente está amargurado. São quebras de princípios. Vamos para cá para você entender. O próprio Jacó, quando observa o seu irmão Esaú vindo do campo, porque Esaú era caçador, peludo, homem que costumava ganhar as coisas do campo, caçar no campo, e a Bíblia diz que ele vinha na necessidade,
de comer, de se alimentar, porque ele vinha morto de fome, é a expressão do texto. Ele vinha caído de fome, e a Bíblia vai dizer que quando ele vê Jacó, o homem da casa, o jovem da casa, fazer o guisado, a lentilha, ele diz para ele, Esaú diz para Jacó: dai-me o que comer. Observe que Jacó, ele usa as suas artimanhas em dizer: eu darei, eu negociarei contigo, se tu jurares perante o Deus de Abraão e o nosso pai, que a sua primogenitura será minha. Observe que a necessidade de Esaú é perder algo. Diga o quê? O princípio. Esaú, pela sua necessidade, perde o seu princípio. E tem sempre um Jacó de olho no teu princípio. Tem sempre um Jacó de olho na tua necessidade. O problema é que você precisa entender, é que você não pode vender o que é teu por uma necessidade. Tem muito Jacó esperando a tua precisão. Tem muito Jacó dizendo assim: eu só vou esperar ela bater na minha porta. Eu só vou esperar ele bater na minha porta. Olhe para alguém, diga para ele: não perca o princípio. A necessidade é passageira, mas o princípio é fundamental. Quando as pessoas deixam de ser o que é, pelo que Deus formou ela, por uma necessidade de aceitação. Vou repetir isso aqui. Quantas pessoas perdem a sua identidade por uma necessidade de aceitação? Eu vou ser desse jeito para andar com eles. Eu vou ser desse jeito para ficar no meio deles. Deus te fez do teu jeito. Permanece no teu princípio. Tem alguém dizendo: ah, mas tem que falar meio arrastado, tem que andar meio assim de lado. Não, não, não. Não quebre teu princípio por alguém. Não quebre o teu princípio por um Jacó que quer te ver mudar. Escuta isso. Mas vamos lá. Jacó ele rouba, ele consegue negociar. Esaú não valoriza, porque o texto vai dizer: que valor tem para mim minha primogenitura, eu morto de fome. Então é negociado, ele negocia sua primogenitura. E vamos ver o texto que agora acontece algo mais terrível, espiritualmente falando. Esaú recebe um chamado do seu pai dizendo: olha, eu estou para morrer, eu não enxergo, mas eu quero que você vá ao campo, casse e faça um guisado, para que quando eu termine de comer, eu te abençoe. E observe que Rebeca está por trás ouvindo tudo. E enquanto Esaú vai para o campo, na medida que ele está saindo, ela convence Jacó de fazer o guisado e ser abençoado pelo seu pai. Olhe para cá. Esaú é peludo, Jacó é liso. Aí o que Rebeca fez? Rebeca preparou um cordeiro, colocou a pele do cordeiro em Jacó, para que Jacó pegasse o guisado e apresentasse ao seu pai. Olhe para cá, isso aqui é forte. E quando apresenta para o seu pai, na intenção de ser abençoado, o pai conhece quem é quem. Porque a roupa, o vestimento pode ser de Esaú, mas a voz era de Jacó. Anda
vestido como alguém que ele não é, para pegar algo adiantado antes do tempo. Meu Deus. Tem gente que acha que Deus não conhece quem é Jacó e quem é Esaú. Está com roupa de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ei, pai, não, mas o Senhor sou eu. Esaú, ele bateu dizendo: ei, sou Esaú, toca em mim. Pegou na pele dele, pegou no braço dele, no peito dele. O corpo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ele abençoou Jacó se passando por. Isso hoje não funciona. Ele saiu corrido. Ele quebrou um princípio primeiro. Olhe para cá. Ele quebrou um princípio primeiro da sua casa. Ele quebrou um princípio segundo espiritualmente, que foi as bênçãos que Jacó proferiu, possivelmente na mente de Isaac, para Jacó, para Esaú, mas era Jacó. Então ele fugindo, ele perde, porque o seu irmão fica revoltado, vai atrás dele, ele perde aquilo que ele tem dado pelos seus pais, no meio do deserto. Ou seja, o que era a bênção da sua casa, agora vira poeira. Porque todas as vezes que eu quero passar o tempo de Deus, todas as vezes que eu quero pular o princípio da promessa, eu começo a perder até o que não era para perder. Diga comigo: Jacó perdeu tudo, só não seu nome. Ele perde tudo no deserto. Chegando no deserto, o deserto de dia é terrível, 50 graus, é um calor insuportável, e durante a noite é muito frio. Mas observe, olha a estratégia. De dia o calor é imenso, Deus deu o livramento. Durante a noite Jacó pega uma pedra, porque se tem algo que mantém a temperatura durante a noite, por conta do dia, do calor, é a pedra. Ele deita a sua cabeça sobre a pedra, porque a minha mente, ou a nossa cabeça coberta, psicologicamente, alguns físicos vão dizer que é básico isso, que o frio é a ausência do próprio calor. Então quando ele deita a sua cabeça, ele fecha os olhos, vai dormir, ele agora começa a sonhar com uma escada que desce do céu para a terra, e anjos sobem, anjos descem, e ele vê a maravilha de Deus. Então ele entendeu uma coisa: primeiro, eu perdi tudo, não perdi meu nome, mas eu preciso tomar um rumo na minha vida. Senhor, se tu fores comigo, não deixar faltar o pão, me livrar, me devestes, eu darei a 10ª parte de tudo que eu tenho para ti. Está na Bíblia, Gênesis 28, 29. Quando mesmo Jacó ele fala isso, ele pela manhã ele sai, ele edifica um altar lá, ele coloca Betel, casa de Deus. Ele vai para a terra de Labão. Chegando lá, ele avista uma jovem bonita, formosa. O nome dela é Raquel, e é aquele amor à primeira vista. Se apaixonou por Raquel. O problema é que, na verdade, o problema não é ela ser bonita e nem ser formosa. Diga, qual é o problema?
ela ser mais nova. Ela tinha uma irmã mais velha. Então dá-me entender uma coisa, que Jacó quebrou o princípio na sua casa, na sua terra, e agora se apaixona por alguém na intenção de casar, querendo quebrar o princípio na terra dos outros. Ou seja, o enganador agora vai ser enganado. Porque quando o seu tio Labão, ele vê que é Jacó, ele vê que sobre Jacó está a prosperidade, está a bênção, Labão quer Jacó de todo jeito, do seu lado. Mas o que acontece nesse cenário ele entendeu que o olho dele está sobre Raquel, e Raquel é a filha mais nova. Princípio é princípio. Eles fazem o casamento, prepara tudo para o casamento. Ele diz: vai casar com Raquel? Tá bom. Só que no meio da história existia uma Leia, a filha mais velha. A Bíblia chega a dizer que o seu olhar era caído, seu semblante era amargurado. Ela não tinha beleza. Vou repetir isso aqui, ela não tinha beleza. Raquel não era bem, ou melhor, Leia não era bem vista, ou Lia, como você quer entender na tradução. Leia não era bem vista. Os olhos de Jacó é para Raquel. Mas o que acontece? O casamento é feito. Acontece que na hora em que vão colocar noiva, Labão, com a estratégia, eu digo de Deus, ele troca Raquel e coloca Leia. O Jacó, que achou que ia sair livre, que achou que ia chegar na terra de alguém, disse: eu vi ela, me apaixonei por ela, vou casar com ela. Na mente de Jacó, ele casa com Raquel. Mas na estratégia de Deus, ele acordou com Leia. Ele casou com Raquel, mas acordou com Leia. Quando ele acorda pela manhã, ele pensa que é Raquel, ele olha, Leia. Ele vai até a casa de Labão, chegando lá diz: por que tu me enganou? Olha quem está falando. Olha quem está falando. Por que, Labão, você me enganou? Aí Labão olha, está no texto, diz assim: ei, aqui na terra tem princípio. Aqui é lugar de princípio. Você está pensando que essa casa é uma casa que vem, bagunça, faz... Não. Para até a mais nova primeiro libera a mais velha. Quando ele casou com Leia, meu Deus, a surpresa foi grande. Porque quando ele casa com Leia e ele diz: Labão, você me enganou. Labão diz: não quebre o princípio, não pode quebrar o princípio. Ele entendeu que a consequência começou a chegar. A fatura chegou, irmão. Para de reclamar por algo que você plantou lá atrás. A Bíblia diz o que? Se queixará o homem do quê? Quando mesmo Jacó, ele fala com Labão, Labão falou: vamos fazer o seguinte, fechado. Tu vai casar com Raquel também. Na outra semana tu casa com ela, mas tu vai trabalhar mais 7 anos. Fechado? Fechado. Passou uma semana, ele casa com Raquel. Agora Raquel, mas despreza quem? Os olhos dele é para Raquel, mas despreza. E olhe para cá, Raquel tem tudo aquilo que está na vista do homem. Raquel tem tudo aquilo que parece ser perfeito, e é perfeito.
Mas a Bíblia, o texto vai dizer no capítulo de número 29, ou capítulo de número 30, que quando Deus olhou para Leia, Ele não olhou para a sua aparência, Ele olhou para o seu olhar. Leia está dentro de uma casa que não tem a formosura que Jacó tem, quer? Leia está dentro de uma casa que talvez não é bem vista porque não tem a aparência que Jacó quer. Mas Leia está na casa do propósito. Leia pode não estar na casa que o homem quer que ela esteja, mas Leia está na casa do propósito. Eu estou pregando para Leias nessa noite, que Deus te colocou na casa do propósito. Vê pela tua aparência. Tem alguém que quer te ver pelo teu benefício, mas Deus está dizendo: eu te vejo por aquilo que eu coloquei em ti. Irmão, para de ser igual Raquel, seja Leia. Se Deus te fez Leia, permaneça Leia. Quando Leia estava com o olhar quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor atentou ao coração de Leia. E sabe o que é mais rico daquela época? Diga o quê? Filhos. Quem tinha filhos era bem sucedido. Eu naquela época, eu ia ser mais que abençoado. Eu tenho 4. Não tenho vergonha não. Heloísa, Noemi, Débora e Moisés Trovão. Mas acontece o seguinte, que a paixão e o amor de Jacó é tão grande por Raquel, que o que conta para Deus, escute isso, o que conta para Deus não é formosura. Não. O que conta para Deus é um coração quebrantado. Olhe para cá, olhe para cá. Deus visita a casa de Jacó, sim ou não? Mas não olha para Raquel como Jacó olha. Ele olha para Leia. Ele está na casa, mas está de olho em Leia. Deus está na casa de olho em Leia. Jacó está de olho em Raquel. E olha, ei, quando Deus decide olhar para Leia, sabe o que acontece? Leia engravida. Jacó, ei, quem sabe estava chorando. Eu estou grávida. Ei, Jacó, estou grávida. Primeiro filho, Rubens. Só que o problema de Leia é qual, pastor? É que a bênção que Deus está dando para ela, ela quer tentar unir algo por conta da bênção. Porque o primeiro filho que ela tem, Rubem, ela diz assim: meu marido vai retornar a mim. Deus visita ela mais uma vez e dá Simeão. Aí ela diz: assim o meu marido vai ver que eu sou próspero, assim meu marido vai ver, ter olhos para mim. Deus visita ela mais uma vez e dá Levi. Aí ela diz: assim o Senhor vai preparar o meu marido para que nós possamos ficar juntos. Só que ela viu que a bênção que Deus está dando para ela não é para trazer ninguém forçado. Até porque Deus não dá bênção para ninguém passar por cima de ninguém, para mostrar que pode, que é mais santo, que é do Pentecoste. Deus não dá riqueza para alguém mostrar que, ó, as prosperidades, a riqueza está aqui na minha mão. Não. Aí ela entendeu isso. Aí Deus tocou no ventre dela de novo e ela gera quem? Judá.
Olha quem. Quando ela gerou Judá, ela disse: esse aqui é para a glória de Deus. Esse é para a glória de Deus. De repente, Raquel no capítulo 30 olha para Leia, olha para Jacó e diz para Jacó: ei, me dá filhos, senão eu morro. Tu vai me dar filhos, senão eu morro. Aí de repente Jacó se ira e fala: sou eu Deus para te dar filhos? Pega uma coisa em nome de Jesus. É melhor ser uma Leia que produz o que Deus manda produzir, do que ser uma Raquel formosa e estéril. Dela não sai nada, não sai um louvor, não sai uma oração, não sai nada. Pega isso, jovem. É melhor uma Leiazinha, mas que está lá no ciclo de oração orando para que Deus faça, do que uma Raquel que está com você aqui, mas está te enganando lá fora. Vamos orar, você me decandarábia. Quando Deus toca na genealogia de Jacó, a genealogia de Jacó cresce. É a ponto que quando ele sai da terra de Labão, Deus agora decide tocar no ventre de Raquel. E toca, e nasce a criança chamada José, a qual Jacó se apega. No nascimento de José, logo alguns anos depois, nasce Benjamim. Estão saindo da terra de Labão, e saindo da terra de Labão, Deus vai gerar um encontro. Porque Jacó sabe que o seu irmão, depois de muitos anos, mais de 21 anos, seu irmão está vindo ao seu encontro com 400 homens. Porque o preço precisa ser pago. Tem hora, irmão, escuta isso em nome de Jesus. Você está pensando que na história Deus só te vê como bonzinho? Você está pensando na história que Deus só te vê como alguém que, oh meu Deus, eu sou um coitado, eu fui tão perseguido? É sério? Olha para a cara dele, olha para o rosto dele, olha para. Está pensando na história que eu sou só o bonzinho? De repente a Bíblia vai dizer que quando o Jacó sabe disso, ele coloca os filhos, uma parte para um canto, uma parte para outro, prepara presentes, manda para seu irmão, mas Deus permite que Jacó fique sozinho. Porque o que você faz, os teus não têm direito de pagar. Porque quando Jacó está sozinho, Deus prepara para Jacó. Foi falado de uns dias atrás, um vale. Deus preparou para Jacó um vale. E nessa preparação de um vale, quando Jacó se vê sozinho no vale, Jacó disse: tem alguém comigo aqui. E a Bíblia diz que um homem lutava com ele, era um anjo que lutava com ele. E de repente o anjo toca na sua coxa direita. E quando toca de Jacó, Jacó agarra o anjo. E o anjo olha para ele e diz: me solta. Me diga o que você quer que eu faça. Ele olha: anjo, eu quero que você me abençoe. É um Jacó que sai próspero. É um Jacó que tem riqueza, mas que ainda permanece como Jacó. É um Jacó que Deus abençoou. É um Jacó que Deus prosperou, mas que o nome é Jacó. Quando o anjo olha para ele e pergunta: qual é o teu nome? É Jacó. Meu irmão vem ao meu encontro como Jacó. Meu irmão veio ao meu encontro me enfrentando como um Jacó.
Meu irmão veio para me matar porque olha para mim como um Jacó. A partir de hoje teu nome não será mais Jacó, teu nome será Israel. Nem sempre numa batalha a gente vence sorrindo. Nem sempre numa batalha a gente vence olhando assim, dizendo eu estou tudo bem. Até porque você precisa entender uma receita que Deus está passando agora. Deus está passando uma receita agora. O que vale não é o seu certificado. Seu certificado abre a porta para onde você vai. As suas cicatrizes abrem portas de onde você já veio. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você comeu há 15 dias atrás no almoço? Quem lembra? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem cicatriz no corpo? Levante a mão. Que foi anos atrás? Foi anos atrás? Você lembra do que aconteceu? Você entendeu que o que vale mais não é um momento que você passa, mas é uma cicatriz que você carrega. Eu estou pregando para alguém que precisa entender que nessa prova você já passou por tanto sofrimento e que você carrega cicatrizes consigo. Que essas cicatrizes mostram que quando o adversário, aquele que vem para tentar te enfrentar, ao invés de te matar, Deus ele permite que ele terá misericórdia de ti. Jacó é o único homem na Bíblia com 3 nomes. Diga por quê. Jacó por nascimento, Esaú por se passar por alguém que não era ele, mas quando passa pelo vale, agora é Israel de Deus. Você não entendeu, eu vou falar para você de uma coisa. Você pode ter entrado até como Jacó, mas hoje você sai como Israel de Deus. Você pode até ter passado a sua vida como Jacó, mas hoje você sai como Israel de Deus. E eu tenho mais para dizer. Não adianta ter roupa de Israel de Deus, mas ter atitude de Jacó. É melhor ser um Israel de Deus, sendo que Deus chamou você para ser. O seu irmão olha para ele ferido, machucado, abençoa ele, abraça ele, perdoa ele. As nações se dividem porque a nação de Jacó é diferente. Jacó tem 12 filhos e nós acompanhamos com isso, que entre os 12 filhos dele, Deus escolheu José. O problema dos irmãos de José é que eles andavam no erro, e esse problema é que José entregava todos os erros ao seu pai em intimidade. O pior tipo de problema que existiu, foi por isso aqui, ó. Ganhar alguma coisa, ter alguma coisa. É porque a bênção do nosso irmão às vezes parece que nos deixa infavoráveis a Deus. Porque quando mesmo Jacó, ele abençoa a José, os seus irmãos se rebelaram. E quando se rebelaram, eles pegaram uma oportunidade para matar José, mas lançaram numa cisterna. Embaixo está José, mas em cima está a sua túnica. Diga comigo, túnica. Embaixo está, em cima a sua. Está na mão de quem? Olha para cá, não tenha medo de pregar comigo não. Está na mão de quem? Agora imagina os irmãos de José pegando o que é de José. A medida está feita sobre José.
Observe que eles colocaram José na cisterna, mas o que era de José estava na mão dos seus. Agora imagina comigo. Vai, Judá, veste a roupa de José. Coloca aí, se coloca de pé. Vai, tenta. Cabe. Imagina Simeão dizendo: deixa eu experimentar, cabe. Sabe por que não cabe? Porque aquilo que Deus entregou para você tem o teu tamanho, tem o teu endereço, tem a tua assinatura, tem o teu CEP. Podem até pegar da tua mão, mas não podem utilizar, porque o que Deus te colocou é teu varoa, é teu varão. Ninguém pode usar. É bonito, mas é dela. É bonito, mas é dele. Podem até querer pegar, mas não pode, não dá certo, pastor. Por quê? Porque o que Deus entregou cabe só em você, pertence só a você, é só contigo que dá certo. Será que o pai vai se agradar do que está vendo? Simeão usando aquilo que pertence a José. Lançaram nele, venderam ele para o Egito. Deus começou a exaltar José na casa de Potifar. Chegando à casa de Potifar, foi preso por conta de uma calúnia. Passou pelo cárcere. Deus exaltou José no cárcere. Pastor, Deus fez com que José passasse no meio da casa dos seus pais, dos seus irmãos. Por que Deus permitiu que José saísse? Diga por quê? Porque José estava grande para o ambiente. Você está entendendo que tem ambiente que não está te cabendo mais? Você está entendendo que tem pessoas... Procura outra coisa maior, porque o negócio está aí evoluindo. Você quer um exemplo na Bíblia? Capítulo de número 26 de Gênesis, versículo de número 12 e 13, vai dizer 13, 14 e 15. Certa vez quando Isaac começou a prosperar, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para Isaac e disse: é melhor tu sair daqui, porque tu é maior, tu é mais poderoso, tu é grande, a gente está na terra, mas quem cresce é você. Você está entendendo que o lugar pode até não ser teu, mas quem cresce é você? Você está entendendo que você tem um ambiente que não é teu, não está na tua patente, mas quem Deus faz desenvolver é você. É você. Olha para alguém que está do lado, profetiza para ele e para ela. No ambiente Deus está te fazendo crescer. Deus está te fazendo crescer. Ei, o ambiente está ficando pequeno. No meio dos seus irmãos, o ambiente ficou. Então vai para o Egito. Foi para a casa de Potifar. A casa de Potifar começou a prosperar. Levantaram uma calúnia. Tira ele daqui. Por quê? Porque ele é maior que a casa. Chegou lá no cárcere. Olha para cá, irmão, em nome de Jesus. Eu não vou chorar não, mas olhe para cá em nome de Jesus. Tem pessoas que acham que a unção está naquilo que eu toco. O problema de Absalão, tire por favor. O problema de Absalão é achar que a unção estava no trono de Davi, na cabeça de Davi, mas a unção estava sobre. Tem pessoas que te tiram do ambiente. Tem pessoas que te tiram da sala, que te tiram do gabinete, que te tiram de lá, achando que a unção está lá.
achando que a unção está na caneta, achando que a unção está na cadeira. Mas se enganam, sabe por que se enganam? Porque a unção não está naquilo que eu toco, está em mim. E aonde eu pisar a planta do pé vai prosperar. Ei, estão te colocando num lugar pequeno, mas Deus vai levantar você lá. Deus vai te exaltar lá. Tu quer Bíblia? Juízes capítulo número 11. Gileade, perdão. Ele é casado, arruma uma mulher por fora, extraconjugal. Daquela criança, daquela mulher, daquele caso nasce quem? Jefité. Jefité no hebraico significa aquele que abre. Ele entra dentro da casa, ele vai morar com o pai e com a madrasta, dentro da casa do pai. A mulher não era estéril, mas quando ele chegou, a mulher começou a gerar. Ela teve 2 filhos. E a Bíblia vai elogiar Jefité. Vai dizer, ele é um homem valoroso, valente, poderoso. Só que põe uma vírgula. Filho de uma... Tá fraco, irmão. Você não tá com medo? Tá na Bíblia isso aqui, ó. Ele era valente, poderoso. Ele era poderosíssimo, porém filho de uma. Então qual é a vírgula e o que é mais citado por alguém que quer se levantar contra nós? Os nossos defeitos, é normal. Mas quando Gileade morre, os irmãos cresceram de Jefité e olharam para Jefité e disseram: sai da casa, a casa não te pertence. Cultura judaica, todo filho mais velho tinha direito a tudo. Eu estou falando tudo. Só que os irmãos cresceram, o pai morreu, esperaram o pai morrer e disseram para Jefité: ei, pega as tuas coisas e... Mas por quê? Tu é filho de uma prostituta. Aqui tu não tem lugar. De repente, ele vai para a ilha de Jope. Chega lá. A Bíblia diz, escute isso, a Bíblia diz que lá ele se torna líder. Vou repetir, ele se torna líder. A casa que expulsaram ele, lá da terra de Gileade, acontece que os amonitas se levantam para dizerem assim: ei, vamos matar vocês. E os engomadinhos que expulsaram Jefité agora estão preocupados, ó. Só quem fazia essa função aqui era Jefité. Vai tu ou vai eu? Alguém tem que chamar ele para cá de volta. Porque ninguém vence a guerra se Jefité não estiver aqui. Pega uma visão aqui. Você precisa entender que não é o ambiente, mas é a promessa que te segue. É a promessa que está sobre você. Pastor, me prova na Bíblia. Provo. Deuteronômio capítulo de número 28. Se obedecerdes os meus mandamentos e andar nas minhas palavras, as bênçãos te acompanharão e te seguirão e estará sobre ti. E mais diz o texto: e você não corre atrás de bênção, ela corre atrás de você. Se prepara, a bênção está correndo atrás de você. Ei! Mandaram José para lá. Ele vai estar lá escondido, vai estar lá no cárcere. Daqui a pouco o povo começa a engordar dentro do cárcere. O povo começa a crescer. Uma confiança está sobre José. De repente, José, ei, tu não quer se tornar líder aqui dentro, não? Rapaz, tu tem o poder da administração de tudo aqui. Torna líder.
está lá José, líder. De repente José tem aquilo que poucos têm: decifrar sonhos. Irmão, escute isso. O erro do nosso passado, do passado dos nossos pais, não podem ser os... Vou repetir. Melhor, profetize para alguém, diga para alguém: o erro dos seus pais. Isso aqui é muito profético, não pode ser o seu. Diga: não leve para os seus filhos e nem carregue. Qual foi o erro de Jacó? Foi enganar e vender, comprar a primogenitura de Esaú. Agora nós estamos com José, que está no mesmo cenário. Pastor, como José está no mesmo cenário? Vem cá. Quem é que vai preso com José depois? O copeiro? O copeiro? Quem era inocente? O copeiro. O padeiro do Egito tramou contra Faraó. Porém existia uma coisa, sabe o quê? Que quando Deus revelou o sonho para José do copeiro e do padeiro, o padeiro morreu. Acabou. Não tem pão, não tem padaria. Só tem o copeiro que é exaltado. Só que antes do copeiro sair da prisão junto com José, o José olhou para o copeiro e disse: lembra de mim lá? Lembra de mim lá quando tu chegar lá na frente do farol, tu vai lembrar de mim. A Bíblia diz que quando o copeiro chegou lá, esqueceu de... Irmãos, a vaga era padeiro. Deus não tinha padaria para José. Você está entendendo que você não pode pular o princípio? Você está entendendo que tem situação que Deus faz alguém esquecer do teu nome para que a glória não vá para ele? Você está entendendo que o currículo que está sendo enviado não é porque alguém indicou, mas é porque Deus abriu a porta? Quando ele chama José, depois do sonho que ele tem, José se torna o governador do Egito. Passado um tempo, e aí onde eu quero entrar, vou finalizar, onde eu quero entrar é isso, que quando José, irmãos, a hora, o relógio não se converte nunca. Eu tenho uma briga com o relógio, meu Deus. Quando José se torna governador, José traz os seus irmãos. Faz prova com... Ele traz os seus irmãos. E olhe para cá, ele vai trazer seu pai. Capítulo de número 49 de Gênesis. Escute isso. Jacó começa a abençoar seus filhos, mas quando ele chega na tribo de Simeão e de Levi, é praticamente uma maldição. Capítulo de número 49, versículo de número 6 e 7, 5, 6 e 7, que quando Jacó, já perto de morrer, ao invés de abençoar a tribo de Levi, ele vai dizer: a minha presença não entra na tua congregação, porque maldito é o teu furor, porque matou um homem e arrebatou bois. Então, no cenário de bênção, a tribo de Levi é amaldiçoada. E aquilo era profundo, porque pegava de geração em geração. Então, passa-se o tempo, morre Jacó, morre José, morre todos os seus irmãos, e de repente o povo começa a crescer. Mas cresce tanto que, passado muitos anos, morre o faraó e se levanta um faraó que não conheceu José. E eles começaram a entender que o povo que está lá, os hebreus, era mais forte, mais poderoso do que eles mesmos. Ou seja, eles não estavam aceitando o crescimento dos hebreus. Irmãos, isso aqui não é demagogia. Nem todo mundo concorda com o nosso crescimento. Nem todo mundo aceita a gente estar sentado onde a gente está. Se eu tivesse ali, eu faria melhor. Não faz por quê? Porque não é tua vez.
se eu tivesse no lugar dela, regia melhor. Não está por quê? Porque não foi Deus que chamou. O crescimento está tão grande que tem alguém que não aceita. Aí eles vão dizer, nós lemos aqui, ei, vamos agir sabiamente, para que eles não percebam que a gente quer parar eles, para que eles não percebam que o crescimento deles tem que paralisar. Ei, vamos colocar trabalho para eles, mas trabalho com rigor. Qual é o trabalho? Fazer bloco de quê? Diga comigo, de barro. De quê? E barro a gente encontra onde? Para modelar barro tem que ser aonde? Para fazer vaso tem que ser aonde? Manda eles para lá, ó. O teu inimigo te mandando para o lugar que mais Deus vai falar contigo. Manda eles para a olaria. Fazer o que na olaria? Ó, ei! Pisar barro. O sol está estralando, mas estão na olaria. A situação não está fácil, mas eles estão lá na olaria. Eu sei que tem uma promessa. Eu sei que um dia Deus vai levantar um libertador. Enquanto não levanta, vamos pisar barro, vamos amassar barro, vamos fazer a vontade do Pai. Da carabaceme de candarápia. O inimigo está criando situação para te parar, mas você está na olaria, está fazendo o que Deus está mandando, está levantando calúnia aí, mas você está na olaria. Estão querendo fechar a tua porta, mas você está na olaria. Estão esquecendo de você, mas Deus sabe que você está lá. Olha para alguém, diga para ele, estão te mandando para o lugar certo. É a olaria. E crente só dá certo em olaria, irmão. Quando a vida está muito boa do crente, ei, irmão, é só vitória, só vitória, só vitória. Eu estou no hotel, minha esposa mandou uma mensagem, chegou uma prova tão grande, agora essa nós desce. Falei, ô glória, aleluia. É um sinal que Deus está me aproximando mais de ti, Senhor. Toda olaria não é para matar crente, mas é a aproximação dele com Deus. Você está entendendo por que essa prova desse mês para você está complicado? Você está entendendo por que você está com tanta preocupação para o mês de abril? E você está dizendo para Deus assim, Deus, eu não sei por que isso. É porque você não enxergou que Deus te colocou no cenário da olaria. Pastor, tem sempre alguém que aparece no nosso caminho. Eu não gosto de você, olaria. Eu não vou com ele. Vamos fazer de tudo para tirar. Olaria. Ei! Aí minha esposa me ligou e disse, ei, a prova apertou. Eu disse, olaria. Eu lendo a Bíblia, eu falei, olaria? É olaria. Como, filho? Olaria. Vamos descer de madrugada, nós dois? Tu daí de descer e eu daqui de Planaltina. Tu ora daí, eu oro daqui. É que ele cresça, nós desapareça, nós diminua. Olaria. Aí o povo tá descendo para olaria. E detalhe, carregando peso. Aí eles acharam e disseram assim, ó, vamos fazer isso para o povo não crescer. Nós criamos essa situação para o povo não. Pronto, amém. Só que a Bíblia vai dizer que quanto mais se levantavam para botar eles na olaria,
Você tem que entender a cultura judaica, a história dos hebreus, que até a alimentação deles foi mudada. Eles mais consagravam do que? Eles mais estavam em consagração na olaria do que estava. Então tá fácil a conexão. Aí a Bíblia vai dizer que Faraó, quem sabe, se levantou e disse assim: agora nós parou eles. Agora ninguém cresce. Agora ninguém multiplica. Mas o texto vai dizer, claro, que quanto mais prova dava para eles, Faraó tinha certeza disso, esse ano ninguém cresce, esse ano não dá certo para ele, não dá certo para ela. Mas quando olharam, quem sabe, a natalidade, olharam e disseram: Faraó, olha, mandou prova, mandou olaria, mandou bloco, mandou racionamento de comida, mas o povo não para de crescer. O povo está crescendo, nós estamos fadigados. Aonde a gente anda vê a mulher de Deus, aonde a gente passa vê homem de Deus. O povo está crescendo. Eu estou profetizando para a Assembleia de Deus Ebenezer. Aonde andar em Planaltina vai ver, é assembleiano da Ebenezer, é assembleiano. Está crescendo, está crescendo. Tem gente que não está aceitando, tem gente que está bloqueando você, tem gente que está virando um biquinho, mas Deus está dizendo: está crescendo, está crescendo, está crescendo. Faraó, não adianta, está crescendo. Pronto. Se nós não conseguimos com nós de fora, vamos levantar alguém de dentro. Quem? As parteiras. Vamos falar com as parteiras, porque as parteiras são elas que trazem as crianças ao mundo. São elas que são encarregadas. Escuta, isso aqui é profundo. São elas encarregadas de puxarem as crianças, e elas veem se é menino ou. Era um perigo nascer menino. Vou repetir, diga para alguém: era perigo nascer menino, porque quanto mais menino nascia, mais o povo. Irmão, e é verdade, a maior população da igreja é de homem ou de mulher? Mulher. Mas aonde tem homem que casa, ele vai gerar, a mulher vai gerar. Então a preocupação de Faraó é que não nasça menino homem, que sejam mortos. Agora olha para cá, o inimigo achou uma estratégia, não de fora, mas dizendo assim: se eu não conseguir matar ele lá fora, criando ciladas, eu vou criar uma situação dentro para ele ir embora, para ele morrer, para ela morrer. Faraó deu uma ordem dizendo: parteiras, cifra, pua. Sim, senhor. Se for menino, mata. Aí a Bíblia vai dizer que elas ouviram a ordem do Faraó, mas daqui a pouco elas: ei, vamos temer ao Senhor. Eu tocar no ministério de alguém, eu tocar na vida de alguém que Deus tem promessa? Não. Eu tocar na vida de alguém que Deus está chamando nessa terra? Eu mexer com alguém que Deus está levantando? Eu toco não. Não mexo não, eu vou temer a Deus. Faraó pode se levantar com o que quiser, mas eu vou temer aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Ei, eu estou profetizando nessa noite: podem até se levantar, mas não vai tocar. Não vai tocar. Finaliza aqui. Quando elas não tocaram, Faraó ficou bravo, chateado, bravo, irritado. E o povo está?
Porque o povo de Deus é que nem clara de ovo, né? Quanto mais bate, mais cresce. Finalizo aqui. De repente, o povo a tribo de Levi está amaldiçoada pelo próprio pai. O povo está sendo perseguido. E de repente, Deus levanta um varão da tribo de Levi e uma filha da tribo de Levi. E de repente, essa mulher está grávida. Era arriscado estar grávida naquela época, sim ou não? Sim ou não? Quem queria gerar naquela época? Mas de repente alguém da tribo que um dia foi amaldiçoada pelo seu pai disse: eu estou grávida, ó. Imagina a tribo de Simeão dizendo: tá doida? Tu ficar grávida desse jeito aí? Estão querendo matar o que é nosso? Tu tá maluca? Hein, Joquebede? Tu tá doida a carregar uma criança, se for menino vão matar, nem se apega, nem põe nome no projeto, porque não vai dar certo, vão querer matar. Imagina ela aí por 5 de oração, ó. Alguém olhando para ela: como é que tu tem coragem? Isso é loucura que tu tá fazendo. Isso não é coisa para gente certo não. E é realmente, crente não é certo não. De repente, quando a criança nasce, é o quê? Menino. O que é que ela vai fazer? Esconder. Quando ela esconde a criança, cresce. Finalizo aqui. Ela não põe nome na criança, porque ela acha ou ela pensa que o projeto não vai dar certo. Finalizo aqui. Todo projeto dado por Deus. Alguém levantou a mão ali. Pode se levantar um inferno todo. Pode se levantar a parentela, a família, a rua. Alguém que não aceite, o projeto está de pé. Pode colocar nome no projeto, ele está de pé. Pode dizer: é de Deus, o projeto está de pé. Finalizo aqui em nome de Jesus. O projeto deu certo. Aquilo que parecia ser morte, Deus deu vida. Eu finalizo aqui e eu levo para você, no seu coração, para que você leve para sua casa uma palavra: meu projeto está de pé.